Professor de Física Newton, resolvendo as questões da UES 2023.1, primeira fase, questões de física. Deixe o seu like. Questão 42. Blocos de construção são utilizados frequentemente em sessões de terapia ocupacional, de modo a desenvolver competências físicas e cognitivas em crianças. Esse tipo de brinquedo pode apresentar peças simples, coloridas ou de diferentes formas geométricas. Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre com blocos cúbicos de peso P idênticos e de aresta A. A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos, que estão originalmente espalhados no chão de forma individual uns sobre os outros. O trabalho total realizado pela criança e necessário para a construção de uma torre formada por 5 blocos é expresso por. É isso que é pedido no problema, são 5 blocos. Sobre cada bloco atuam essas forças aí. A força peso do bloco e a força que é a criança, que exerce sobre o bloco. Então a aresta corresponde a esta medida aqui. No caso, como sendo um cubo, cada aresta vai ter uma medida A. A força mínima exercida pela criança é que será utilizada. Essa força mínima é aquela em que o módulo da força F é igual ao módulo do peso. Então essa força tem a mesma direção do peso, sentido oposto, porém o módulo da força que a criança exerce é igual ao módulo do peso, ou seja, a força que a criança irá aplicar é igual ao o módulo dela é igual ao próprio peso do bloco. O trabalho realizado pela criança vai ser igual ao peso vezes a altura. Então ela vai deslocar de uma certa altura um bloco com peso. A força mínima é o próprio peso. Então aqui você tem o primeiro bloco, ok? Então o primeiro estágio, o trabalho aqui é zero, porque o bloco não foi erguido, ele está simplesmente parado no chão. Então vamos colocar um bloco sobre este outro bloco aqui. Então esse bloco aqui, ele percorreu uma altura A. Então por isso que o trabalho é o peso pela altura. A altura corresponde a essa distância aqui, P vezes A. Então o deslocamento é para cima e a força que a criança exerce é para cima também. A força tem a mesma direção que o deslocamento, que é vertical, e o trabalho é positivo. Então o trabalho é P vezes A, de acordo com essa expressão. Vamos colocar um terceiro bloco, um terceiro estágio. Então esses dois blocos já estão aqui. Vamos colocar um terceiro. Então o terceiro, a altura vai ser 2A. Então o trabalho vai ser 2 vezes P vezes A, porque a altura aqui é 2A. Esse peso, esse P aqui é fixo, porque o bloco, o peso dele não se modifica. Então agora, para ele colocar o terceiro bloco, ele realizou um trabalho de 2PA. Para colocar o primeiro bloco, ele realizou um trabalho PA. Beleza, seguindo a construção da torre, colocando o quarto bloco. Então ele percorreu uma distância, uma altura 3A. Então vai ser 3PA. E agora, no quinto estágio, o quinto bloco ele percorre uma altura 4A. Então ficou 4PA. Nós estamos tomando como referência para a altura a base do bloco. Então aqui a base está encostada no chão, a altura 0. A base está nesse ponto, a altura A. Do bloco azul, 2A. Do bloco pink, 3A. E do bloco azul escuro, 4A. Então o trabalho realizado nesses 5 estágios está sendo representado desta forma. E o que a gente vai fazer agora é somar todos esses trabalhos. Então vai ficar T1 mais T2 mais T3 mais T4 mais T5. Então o primeiro é 0, o segundo é PA, o terceiro 2PA, o quarto 3PA e o quinto 4PA. Então somando tudo, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Mais 0, 10. Então o trabalho é 10 PA, resposta letra C. Então cada vez que a criança coloca um bloco, ela se abaixa, pega e ergue. Então ela realiza um trabalho, da mesma forma aqui. O resultado final é essa torre aqui. Okay? Então esses aqui são os estágios de construção desta torre. Obrigado.